Lucas capítulo 23, vamos ler o verso de número 33. Lucas 23, verso de número 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Verso 39 do mesmo capítulo. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E você diz amém por esta palavra. O cenário da crucificação é um cenário cruel, é um cenário doloroso, porque ao olhar todo o contexto, ao olhar toda a narrativa do que aconteceu naquela sexta-feira, nós encontramos ali algumas pessoas, alguns personagens que passaram naquela sexta-feira e tiveram um ponto de apresentação na história bíblica. Alguns passaram, pessoas que nós não temos o nome; outros passaram, pessoas que nós, ao lermos os evangelhos, constatamos os seus nomes, mas ficaram marcados na história das páginas da Bíblia, porque estiveram naquele contexto, o contexto da crucificação, que é o caso desses dois homens, que todos os evangelhos vão relatar que Jesus foi crucificado em meio a esses dois ladrões. A bem da verdade, que o ato da crucificação em que Cristo está no meio de dois ladrões é um cumprimento de uma profecia bíblica. Isaías 53, verso 12, diz que ele seria contado entre os transgressores. Fato é que Jesus está agora, meus irmãos, em meio a dois ladrões. Mateus e Marcos os chamam de ladrões. Lucas vai dizer que são malfeitores. Ambas as palavras apontam para um sentido. Qual, pastor? Homens cruéis, homens com um grande nível de periculosidade, a ponto de serem condenados à morte. Haja visto que, ao olharmos para este contexto, esses homens estão sendo condenados à morte não por um crime qualquer, não apenas um roubo ou um furto, porque isso, naquela época, não era caso para uma condenação de morte. Então, muito provavelmente, esses homens aqui estavam nessa condição, por serem assassinos, por serem cruéis, por serem inimigos de Roma e causando uma certa apreensão ao Império de Roma, por provavelmente tentarem criar motins contra César, contra Roma, contra a ordem que Roma tentava estabelecer, principalmente em Jerusalém. Fato é, meus irmãos, que Jesus está entre esses homens. Só que a Bíblia vai nos apresentar a postura, as decisões, as palavras de ambos ladrões. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo esta manhã, olhar para cada um deles, para cada um dos personagens no alto do Calvário,
e tentarmos extrair aqui algumas lições para aplicarmos a nossa vida nesta manhã. Veja que o primeiro homem que eu quero citar aqui é o ladrão incrédulo. É um homem que estava perto de Jesus, estava a poucos metros de Jesus, mas ele vai ter algumas atitudes que comprometeram a sua salvação. A Bíblia diz que enquanto Jesus está na cruz, tanto escribas, quanto fariseus, quanto a multidão, proferiam palavras de escárnio contra Jesus. Diziam: se tu és o Cristo, desce, então nós creremos. Diz a Bíblia que zombavam de Jesus, dizendo palavras de maldição. E a Bíblia vai nos apresentar que este ladrão incrédulo replicava todas estas palavras. Aqui, meus irmãos, eu encontro o primeiro erro deste homem no alto da cruz. A Bíblia está dizendo que ele vai replicar palavras de maldição, palavras de zombaria, só que fato é que estas não foram as únicas palavras que este homem ouviu enquanto estava na cruz. Ele ouviu palavras da multidão, verdade. Ele ouviu palavras dos fariseus, verdade. Ele ouviu palavras dos escribas e anciãos que blasfemavam contra Jesus, verdade. Mas ele também ouviu o que Jesus falou. E o que Jesus falou? Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus também falou, e o que Jesus falou? Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja que o ladrão incrédulo está em meio a muitas vozes, vozes da multidão, vozes dos fariseus, vozes das pessoas que zombavam, mas também ouvindo a voz de Jesus. E a pergunta é: qual voz ele decidiu seguir? Qual voz ele decidiu replicar? Está no texto: replicava as palavras da multidão que zombava, replicava as palavras dos fariseus que zombavam, replicava as palavras dos escribas e anciãos que blasfemavam contra Cristo. Aqui, meus irmãos, eu encontro uma primeira lição para a nossa vida: cuidado com as vozes que você está seguindo, cuidado com as vozes que você está replicando. Olha para a Bíblia, e o que Jesus disse: se eu estiver em vós e vós em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Pastor, qual voz eu devo seguir? A de Cristo. Pastor, qual voz eu devo replicar? A de Cristo. Pastor, qual voz deve ser a direção para minha casa? A de Cristo. Pastor, qual voz deve ser a direção para a criação dos meus filhos? A de Cristo. Pastor, qual voz deve ser o norte para que eu viva uma vida abençoada? A de Cristo. Eu venho nesta manhã liberar uma palavra sobre a sua vida esta manhã. Se você deseja viver um setembro de bênção, de milagre, silencie todas as vozes externas e passe a ouvir apenas a voz do teu Deus, porque há consolo na voz de Jesus, há renovo na voz de Jesus, há direção na voz de Jesus. Este foi o primeiro erro do ladrão incrédulo, mas não foi apenas esse erro, pastor Abner, ele teve outros. Quando ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Qual foi o erro deste homem, pastor? Ele olha para Jesus e diz: salva a ti, mas também salva a mim também. Por quê? Porque o meu momento é de crucificação, o meu momento é de dor, o meu momento é de angústia. Qual foi o erro deste homem? Olhar para Jesus e querer uma solução momentânea. Este homem viu
viu em Jesus uma solução para os seus problemas momentâneos e terrenos. Ele queria escapar da condenação, ele queria escapar da morte, e ele diz: salva a tua vida e salva a minha também. Eu preciso de uma solução rápida, eu preciso de uma solução para esse meu momento de dificuldade. Quantas pessoas vivem dessa forma hoje em dia? Querem Cristo, mas apenas para um momento, querem Cristo, mas apenas para uma solução rápida. Tantas são as pessoas que querem Cristo desta forma, que depois que recebem algo de Jesus, que depois que recebem algo de Deus, viram as costas para Ele, e nem na igreja muitas pessoas não colocam mais os seus pés. O que é isso? Estão replicando a atitude do ladrão incrédulo. Eu preciso de ti, mas só para um momento de dor. Eu preciso de ti, mas só para um momento de angústia. Ele não quer você por um momento, Ele quer você por toda a história da tua vida. Ele não quer você apenas para resolver uma situação de crise momentânea, mas Ele quer estar com você. Quando? De janeiro a janeiro, de verão a verão, em todos os dias da tua história. Mas esse não foi, pastor Abner, pastor Iso, o segundo erro apenas deste homem. Ele teve outro, quando ele diz: salva a nós, então creremos. O que é isso, pastor? O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo: permita-me ver algo e então eu vou crer. Só que evangelho não é isso, irmão. Evangelho não é ver para crer, evangelho é crer para então você ver. A mulher do fluxo de sangue, antes de ver o milagre, creu. Jairo, antes de ver a filha ressuscitada, creu. O centurião, antes de ver o servo curado, creu. O cego, literalmente, antes de ver, disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lázaro estava morto há 4 dias, e Marta vai dizer: Senhor, não adianta remover a pedra, porque já é de 4 dias e está cheirando mal. O que Jesus diz para ela: ô Marta, eu já não te disse, se creres verá, se creres verá, se creres verá a glória de Deus. Pastor Cleiton, o que você está pregando esta manhã, não replique o erro do ladrão incrédulo, que desejava ver para então depois crer. Eu vim pregar esta manhã que essa história na sua vida vai mudar. Você não precisa ver para crer, você crê mesmo sem ver que Ele existe, é real e está no meio da sua igreja nesta manhã. Diga para quem está do seu lado, olhando bem dentro do olho dessa pessoa, diga: chegou o tempo de começar a crer, chegou o tempo de começar a crer. Se prepara, porque à medida que você crê, você vai ver. Creia na salvação da tua casa, você vai ver salvação lá. Creia na cura da tua enfermidade, você vai ver a cura chegar lá. Tem alguém para crer comigo nesta palavra? Recebe, porque é de Deus sobre a tua vida. Nesta manhã, Deus te chama para crer. O ladrão incrédulo tem uma postura: salva-me e então eu crerei. Mas o evangelho não é isso, irmão. Evangelho é crer e depois você vai ver. Ô Tomé, imagina quem chegou aqui no culto, Tomé: Jesus, não creio, só creio se eu ver. Ver o quê? O lado que foi transpassado, a ferida na sua mão. Passa-se alguns dias, a igreja está reunida de novo, vem Jesus, estende a mão para Tomé e diz: e agora? Agora você crê, Tomé? Bem-aventurado quem não viu, mas creu. Você perdeu de dar glória. Por quê, pastor? Porque eu e você estamos debaixo dessa palavra. Não vimos Jesus fisicamente, nem tampouco pessoalmente, mas não é porque não vimos que nós não cremos. Não vimos pessoalmente nem fisicamente, mas cremos que Ele existe, é real e está nesta manhã recebendo a adoração que está saindo dos seus lábios. Quem crê que Ele está aqui? Quem crê que Ele está aqui? Aleluia! O primeiro erro do ladrão incrédulo, qual é? A Bíblia diz que ele seguiu as vozes erradas. Segundo,
A visão estava para um momento. Terceiro, ele queria ver para depois crer. Mas o quarto erro desse homem está no que acontece na sequência dos resultados das suas atitudes. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele está ao lado. Ele não está a quilômetros de distância, ele está perto. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Um homem que por causa das suas ações estava fisicamente perto, mas espiritualmente longe. Esse homem estava ao lado de Jesus. Pastor, o que você veio pregar nesta manhã? Perto não é suficiente. Pastor, cuidado. Essa palavra aí é pesada, e é mesmo, porque muitas pessoas estão perto fisicamente, mas espiritualmente estão longe. Até vem no culto, está perto, mas espiritualmente está longe. Não tem mais a presença, não tem mais intimidade. Olha para a Bíblia, o jovem rico um dia esteve perto, mas se perdeu. Judas esteve perto, mas se perdeu. Herodes esteve perto e não creu. Pilatos esteve perto e lavou as mãos. Os soldados que repartiram as suas vestes estiveram perto, mas não creram. Os fariseus estavam perto, vendo milagre todo dia, mas ainda assim pedia sinais e não creram. Os discípulos do caminho de Emaús, andando com ele, do lado dele, perto dele, mas não reconheceram que era ele. Existe uma geração que quer estar perto, mas não quer intimidade, que quer estar perto, mas não quer presença, que quer estar perto, mas não quer a unção dele. Deus não te chama apenas para estar perto, ele quer envolvimento, ele quer intimidade, ele quer andar com você. Quem recebe esta palavra, diga para quem está do seu lado: perto não é o suficiente, ele quer mais de você. Perto não é o suficiente, ele quer mais de você. Ele quer o teu coração, ele quer a tua história, ele quer a tua vida, ele quer a tua casa, ele quer estar lá em todos os momentos da sua história. Este é o ladrão incrédulo. Pastor Iso, esse é o homem que morreu de fome, estando perto do pão da vida. Este é o homem, pastor Abner, que morreu de sede, estando do lado da fonte de águas vivas. Perto não é o suficiente, ele quer mais de você, ele quer mais de você. Pastor, e o ladrão que creu? Esse foi diferente. Esse tem uma postura totalmente diferente. Enquanto um vai falando impropérios contra Cristo, esse que está do lado de cá, o ladrão que creu, ele vai rechaçar aquele que estava murmurando, dizendo: ei, nós estamos aqui porque merecemos. Ele está aqui sem ter culpa alguma. Vamos pensar nisso aqui. Quando ele diz, nós estamos aqui porque merecemos, sabe o que eu vejo aqui, pastor Robson? O poder da mensagem do Calvário. Qual? Somente a cruz tem o poder de fazer você reconhecer quem é você. Suas mazelas, suas miserabilidades, suas falhas, seus porquês. Somente a cruz. Ele está na cruz, mas ele está dizendo: eu estou aqui porque mereço. Sei o que fiz, sei o que realizei, sei o que devo pagar para cumprir toda a minha sentença. Eu sei quem eu sou, mas o Evangelho e a cruz têm um poder, faz a gente reconhecer quem a gente é, mas diante da cruz a gente reconhece quem é Ele também. Eu sei quem eu sou, sei o que eu fiz, mas diante dele eu só tenho uma certeza: eu sou falho, mas Ele é justo. Eu sou pecador, mas Ele é santo. Eu tenho falhas e problemas, mas Ele é perfeito. Eu estou aqui porque mereço, ele está aqui sem merecer. O ladrão que creu, viu coisas que os fariseus não viram. O ladrão que creu, viu coisas que Herodes não viu. O ladrão que creu, viu coisas que os sacerdotes não viram. O que? Ele é justo, ele é justo, ele é justo, ele é justo. Quem já teve essa percepção, ele é justo. Ele está na cruz. Pastor Elô, a Bíblia diz que ele vai inclinar a cabeça agora e vai dar uma olhadinha.
E ele olha por cima da cabeça de Jesus e está escrito: Rei dos Judeus. Esse homem tem um entendimento fantástico. Qual? A Bíblia diz que ele vai olhar para Jesus e vai dizer: lembra de mim quando vieres no teu reino. O que ele percebeu, pastor? Espera aí, a inscrição sobre a cabeça diz que é rei? Sim, então se é rei, tem reino. Se é rei, tem reino. Se é rei, tem reino. Lembra de mim quando vieres no teu reino. Quando ele pega a palavra, o verbo vir, e coloca no futuro, conjuga no futuro, quando vieres, ele está nos dando uma lição. Qual? Lembra de mim quando vieres. Por quê? Porque o meu passado eu não consigo alterar. Você não tem esse poder. O que fez, você fez. O que falou, já falou. O que realizou, realizou. Teu passado não muda. Esse ladrão que creu, pastor Abner, tem uma postura. Ele tem um entendimento. Qual? Meu passado eu não resolvo, porque é inalterado. Quem roubei, quem defraudei, quem assassinei, não dá para alterar. Meu presente tampouco consigo mudar, porque nem descer da cruz eu consigo. Não consigo mudar o passado, não consigo alterar o presente, vou garantir o futuro. Lembra de mim. Lembra de mim quando vieres no teu reino. Irmão, Jesus é tão maravilhoso que o ladrão queria uma solução para o futuro, mas Jesus falou: vou resolver teu problema é hoje. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Levanta uma das suas mãos, porque eu profetizo sobre a sua vida nesta manhã de Santa Ceia. Você está com uma expectativa de algo em Deus para o futuro, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Se prepara, porque vai começar hoje. Se prepara, porque vai começar hoje. Salvação para tua casa começou hoje. Salvação para tua família começou hoje. Libertação para tua casa começou hoje. Porta aberta para tua empresa começou hoje. Começou hoje. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe esta palavra? Diga para quem está do seu lado: se prepara para cantar o hino da vitória, porque começou hoje. Começou hoje, começou hoje, começou hoje. Você chegou aqui com expectativas para amanhã, mas Ele vai suprir todas elas. Começou hoje. O inferno bater em retirada da tua rua. Começou hoje. Salvação e libertação lá onde você trabalha e mora. Começou hoje. Quem recebe isso? Começou hoje. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia é linda, irmãos, porque Jesus não diz: ainda hoje estarás no paraíso comigo. Não. É comigo no paraíso, porque tão importante quanto o lugar é com quem você vai estar. É com Ele. É Jesus dizendo: você creu em mim? Crie. Mesmo na dor? Crie. Mesmo na aflição? Acreditei. Mesmo na luta? Acreditei. Então quem está comigo na angústia vai estar comigo no paraíso. Quem está comigo na dor vai estar comigo no paraíso. Quem está comigo na lágrima vai estar comigo no paraíso. Pastor, o que você veio pregar essa manhã? Vale a pena chorar com Cristo, vale a pena sofrer com Cristo, vale a pena padecer com Cristo, porque quem sofre com Ele estará com Ele no paraíso. Quem canta e chora com Ele também canta com Ele no paraíso. Quem está entendendo esta palavra esta manhã? Vale a pena passar dores com Cristo. Por isso que você não pode abandonar Jesus, irmão. Por isso que você não pode abandonar a sua fé. Está sofrendo? Tô, pastor. Então aguenta, porque quem passa a luta com Ele também estará no paraíso. O ladrão que não creu tem erros. O ladrão que creu, acertos. E Jesus, pastor, o que aprendemos com a cruz do meio? A cruz do meio. A cruz do meio é fantástica. Por quê? Porque diz a Bíblia que Ele está sangrando, Ele está sofrendo,
mais de 400 cortes nas costas, coroa de espinho encravada na sua cabeça, o que muito provavelmente fez a sua cabeça inchar devido aos sangramentos e os cortes. Os pés e as mãos estão furados, ele está recebendo zombarias da parte de baixo, zombarias de quem está do lado, mas diz a Bíblia que ele vai falando: Pai, aleluia. O que a cruz do meio revela para nós, pastor? Está sofrendo, sim, está doendo, sim, mas uma dor, uma aflição, um trauma não é capaz de bloquear o teu relacionamento com o Pai. Está doendo, mas está falando com o Pai. Por quê? Porque na cruz a comunicação com o Pai não foi comprometida. As mãos estão presas, mas a comunicação com o Pai continua. Os pés estão presos, mas a comunicação continua. Ele não pode tocar ninguém agora com as mãos, mas pode tocar com palavras. A comunicação continua. Pastor, o que você está pregando essa manhã? Eu não sei como está o teu momento, eu não sei como está a tua alma, mas nada é capaz de bloquear o teu acesso com o Pai. Está doendo, mas continua falando com Ele. Está sofrendo, mas continua falando com Ele. O acesso está liberado. Quem recebe e entende esta palavra. Esse momento de Jesus na cruz é de dor. O momento de maior dor de todo o seu ministério. O Getsêmani foi doloroso, mas a cruz arrancou carne, sangue do seu corpo. Mas o que é mais lindo, ele está na cruz, está falando com o Pai, ele está na cruz, está salvando quem está do lado dele, ele está na cruz e nem da mãe dele ele esqueceu. João, vem cá, essa é tua mãe. E diz a Bíblia, depois disso ele a recebeu em sua casa. Ele está na dor, mas está preocupado com quem está perto. Por quê? Porque Jesus sabia do seu propósito, e ele entendeu que um momento de dor não é capaz de mudar o teu propósito. Pastor, o que você está pregando essa manhã? O propósito de Deus na tua vida é maior, 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 é maior. Talvez o teu momento é de lágrima, mas o momento não pode comprometer o teu propósito em Deus. Está sofrendo, mas a promessa é maior. Está em angústia, mas a mão dele agindo sobre a tua vida é maior. Quem recebe esta palavra esta manhã? Eu encerro para a gente cear, não vou mais além. As 3 cruzes do Calvário revelam lições valiosas para a nossa vida. E eu pergunto esta manhã: quem é você diante desta palavra? Pastor, eu não posso ser um incrédulo. Pastor, eu não devo ser um incrédulo. Cuidado, para que as suas atitudes não o façam se parecer com esse homem. Não na sua postura o que levou à cruz, os seus delitos, mas as suas ações enquanto estava na cruz. Olhar para Cristo e ver nele apenas uma solução imediata e momentânea. Olhar e estar perto dele e não receber na totalidade aquilo que ele quer te entregar, ou simplesmente querer ver sinais para então você embasar a sua fé. Se eu fosse você nesta manhã, tomava uma atitude diferente. Diga: Deus, eu não quero ser o incrédulo, eu quero ser alguém que crê em ti, mesmo antes de ver a porta aberta, mesmo antes de não ver ou uma solução tendo uma solução favorável diante de um problema. Senhor, eu vou crer em ti, mesmo na luta, na prova e na dor, porque eu estou certo que todas essas dores e aflições não se comparam com aquilo que o Senhor tem preparado para mim na eternidade. Quem recebe essa palavra fica de pé no seu lugar, adorando o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é você diante da cruz? Quem é você diante do Calvário? Pastor, eu não quero ser o incrédulo. Pastor, eu quero ser aquele que, independente do momento, da incerteza, da angústia, vou olhar para Cristo não por aquilo que Ele pode fazer,
mas por aquilo que Ele já fez por mim. Ele morreu na cruz para me salvar. Diante desta palavra, eu convido você a colocar a mão no seu coração, e você vai reconhecer, se em algum momento da sua vida, você já olhou para Ele como alguém, apenas para resolver um problema momentâneo. Você vai reconhecer nesta manhã, se em algum momento da tua vida, você seguiu passos e direções de vozes, que não era a voz de Jesus. Talvez, eu estou falando e pregando esta manhã, para alguém, que está colhendo hoje frutos amargos, porque decidiu ouvir vozes que não era a voz de Jesus. Mas nesta manhã, você será coberto pela misericórdia de Jesus. Que todas as falhas, que todos os erros, que todos os pontos equivocados, decisões equivocadas, você possa apresentar diante dele nesta manhã, e receba o perdão para participar da mesa do Senhor. Talvez eu estou falando para alguém que até o mês de setembro, 9º mês do ano de 2025, você chegou aqui dizendo: eu só estive perto, mas não tive intimidade. Eu só estive perto, mas não tive comunhão. Eu só estive perto, mas não tive um envolvimento com Ele. Ainda dá tempo de mudar essa atitude sua e começar a viver o sobrenatural, porque quem está apenas perto nunca verá ou ouvirá a totalidade do que Jesus tem para você. Se posicione de forma diferente, não apenas perto, mas envolvido com Ele, e te prepare para ver o que você nunca viu, receber o que ainda não recebeu e ouvir o que ainda não ouviu de Deus. Feche os seus olhos, com as mãos agora no coração. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui prestes a participar da tua mesa, ingerir o teu pão, ingerir o suco da videira. Ó Espírito Santo, que se as nossas ações até o dia de hoje forem as ações daquele homem incrédulo que estava perto de ti, muda-nos nesta manhã, altera a nossa história nesta manhã. Nós não queremos estar apenas perto de ti, nós queremos estar engajados, envolvidos, com intimidade, alicerçados em ti. Ó Deus, que assim como o Senhor abençoou aquele ladrão que creu, abençoando não apenas o seu futuro, mas abençoando o seu presente, que esta realidade seja também na nossa vida. Abençoa o futuro desse meu irmão, mas também o seu presente, que a partir de hoje comece uma nova história na vida desta pessoa. Pai, que assim como Cristo na cruz do Calvário, mesmo em dores, comunicou-se com o céu, que nós também possamos manter a nossa comunicação ativa contigo. Ó Deus, olha para cada pessoa nesta manhã, e que ao ingerirmos do pão e do suco, possa ser vida para a nossa vida e comunhão para a nossa alma. Assim oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegue o pão, pegue o cálice e segure, e depois que